Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 18ª rodada. E tivemos nesse sábado, dia 2/8 de 2025, abrindo a 18ª rodada, o clássico nordestino entre Sport e Bahia, mando de campo do Sport, disputando campeonatos diferentes dentro do mesmo campeonato, né? Bahia, parte de cima da tabela, o Sport, parte de baixo da tabela, terminou em empate. Resultado prático, resultado em relação a pontos, ruim para os dois, mas muito pior, obviamente, para o Sport que jogou em casa e é o último colocado do campeonato. Então, cada empate para o Sport é sempre muito ruim, porque ele não avança na tabela. O Bahia é ruim? Sim, porque talvez ele possa ser ultrapassado. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. Agora, se você levar em consideração os pontos, jogou fora de casa, está na parte de cima da tabela, você pode tentar compensar. Mas eu tenho quase certeza que a torcida do Bahia contava com 3 pontos. Por quê? Porque o time do Bahia é melhor, vive um momento melhor, mas isso não aconteceu. Terminou 0-0. E por que terminou 0-0? Cada um levou um ponto para casa. É isso que a gente vai falar aqui nesse momento. Mas eu tenho certeza que nenhuma das duas torcidas ficou muito feliz com esse empate. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do esporte, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia minha porreta. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é no nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver são lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com seu frango que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos, é simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos aqui para o nosso para nossa classificação. Bom, o Bahia, com este resultado, está aqui na quarta colocação com 29 pontos em 16 jogos. Ou seja, o Bahia tem 2 jogos a menos. Tá? Tem 2 jogos a menos. Não sei se já tem data, se não tem data de quando vai ser esses jogos. Tá? Mas ele nessa rodada, ele pode ser ultrapassado pelo Bragantino. O Bragantino tem 27 pontos e é o quinto colocado. Ganhando, o Bragantino vai a 30 e aí o Bahia cai para a quinta colocação. O Botafogo joga contra o Cruzeiro. Eu não sei quanto é que o Bragantino joga. O Botafogo joga contra o Cruzeiro aqui no Rio. O Botafogo está com 26 pontos. O Botafogo tem 15 jogos. Vai fazer o 16º, exatamente igual o Bahia. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo vai a 29 pontos. Fica com 29 pontos em 16 jogos e 8 vitórias, igual ao Bahia. Só que o Botafogo vai ficar com saldo de gols maior do que o do Bahia. O saldo de gols do Botafogo hoje é 10, o do Bahia é 7. Ou seja, se o Botafogo ganhar do Cruzeiro e o Bragantino ganhar o seu jogo, que eu não sei contra quem o Bragantino joga, o Bahia sai da quarta para a sexta colocação. O Mirassol não passa porque o Mirassol vai chegar no máximo a 28 pontos caso o Mirassol ganhe seu jogo. O Mirassol joga contra o Vasco neste sábado. Então, o Bahia, ao final da rodada, pode sair da quarta para a sexta colocação. Agora o Bahia tem que secar Bragantino e secar o Botafogo. Tá? Até porque o Bahia tem que ver ali que talvez o empatezinho, né, do Botafogo com o Cruzeiro seja legal, porque o Cruzeiro fica com 35 pontos. O Bahia, com 2 jogos a menos, ganhando, chega aos mesmos 35 pontos do Cruzeiro. E aí vai para um critério de desempate. Mas vai ficar com o mesmo número de pontos do Cruzeiro. Então,
o Bahia tem que dar ver aí o que é melhor para ele. Mas no ruim, o Bahia não sai dos 6 primeiros. E o Sport? Bom, o Sport continua na última colocação. Está ali com 6 pontos em 16 jogos. Não muda nada. Não muda nada. Ó, o Sport teve 6 empates. 6 empates. Em 6 jogos ganhou 6 pontos. Se desses 6 jogos ele tivesse ganho 3 desses 6 empates, ele já estava, acho que, ó, se tivesse ganho 3, ele teria ali feito 9 pontos, 9 pontos, mais 3, 9, 10, 11, 12. Ou seja, ele teria passado o Juventude. Ele estava na frente do Juventude. Então, cara, empate pro esporte é sempre muito ruim diante das circunstâncias. Próximos jogos, tanto do Bahia quanto do Sport, 19ª rodada. 19ª rodada é no próximo final de semana, lembrando que nesse meio de semana tem a segunda partida da Copa do Brasil e o Bahia. Achei que o Bahia ia se classificar direto contra o Retrô. O Bahia, na minha opinião, vacilou, me decepcionou, ganhou, mas foi 3-2. Agora o mano de campo é do Retrô. O Bahia vai ter que jogar. Talvez até por isso o Bahia não fez um jogo muito bom. Já vou dizendo, cara, não gostei muito do jogo. Tá? Esporte 0, Bahia 0. Mas na próxima rodada, o Bahia joga em casa contra o Fluminense, o tricolor carioca. Encontro de tricolores, tricolor de baiano com tricolor carioca. E o esporte enfrenta o Grêmio fora de casa. Os dois times têm confrontos bem complicados. E o Fluminense, nesse momento, só para lembrar, o Fluminense está aqui com 20 pontos. Né? O Fluminense está ali a uma certa distância do Bahia, mas ainda não é um confronto direto. Mas se o Bahia perder para o Fluminense, é mais um que cola no Bahia, e o Bahia, numa próxima rodada, pode sair dessa zona de classificação. O Bahia não está mais nem Libertadores e nem Sul-Americana. É só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste, né? Eu não sei quando é que volta. Mas eu acho que o principal campeonato pro Bahia é o Campeonato Brasileiro. Não vai se desfazer a Copa do Brasil e nem a Copa do Nordeste. Mas a prioridade, na minha opinião, é o Campeonato Brasileiro. Mas se conseguir avançar nas outras, melhor ainda, né? De repente, abrir mão do Campeonato Brasileiro em 1 ou 2 rodadas por causa de semifinais de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, eu acho que está dentro de uma normalidade. Você não pode abrir mão total. E aí a gente vai para o jogo, cara. A gente pega aqui os números, né? A gente pega os números desse jogo aqui, você vê que aconteceu mais ou menos o que todo mundo esperava. O Bahia com mais posse de bola, o Bahia com mais chutes, o Bahia com mais domínio de jogo. Agora, o que faltou o Bahia? Faltou o Bahia velocidade. O Bahia, alguns momentos, tinha bola, mas era um time lento. Um time muito cadenciado. Posse de bola, cadenciado. O esporte fez muitas das vezes uma marcação individual em cima do Everton Ribeiro, do Jean Lucas, dificultando ali o Ademir pela ponta. O Puga fez falta, né? O, agora me fugiu o nome dele. O Iago. Joga muito fraco. O Iago, porra, perdeu um gol. O jogador do esporte perdeu a bola. Ele vem entrando, um jogador por aqui, outro por aqui. Pô, ele chegou na área. Porra, era só dar uma chapada. Aquilo ali foi falta de qualidade técnica. Porra, bateu mal pra cacete na bola. É uma diferença muito grande. O Ademir não conseguiu jogar muito. Você pega o primeiro tempo, o Bahia chutou mais, mas o Bahia não chutou uma bola em direção ao gol. No primeiro tempo, o Bahia não chutou uma bola em direção ao gol. Ah, o esporte. O esporte chutou menos, mas chutou em direção ao gol.
O Sport saía, nitidamente o Sport jogou no contra-ataque, né? E de vez em quando conseguiu alguns contra-ataques. Teve até chance de abrir o placar. Então, no primeiro tempo, teve domínio de bola o Bahia, mas faltou intensidade. E o Sport não teve a posse de bola, mas saiu alguns com contra-ataque que causaram perigo. O tanto, vou repetir, no primeiro tempo o Bahia não deu um chute em direção ao gol. Chutou, mas em direção ao gol nenhuma. E o Sport até conseguiu. E ao final do jogo, o Bahia deu 14 chutes. Mas quantos chutes em direção ao gol? Dois. E quantos chutes o Sport deu em direção ao gol? Um. Bom, como é que vai sair gol em 90 minutos com três chutes em direção ao gol? É impossível, né, parceiro? Então, apesar dos números estarem a favor do Bahia, mas no que é o mais importante, chutes em direção ao gol, tivemos três em mais de 90 minutos. 100 minutos de jogo, três chutes em direção ao gol. Assim, realmente fica. Podia sair o gol? Até podia, mas realmente é muito difícil. Então, um jogo que o esporte, né? Não queria perder de jeito nenhum, correu bastante, marcou bastante, mas eu não estou falando que o Bahia fez corpo mole. Não é nada disso. O Bahia jogou para ganhar. Mas parece que faltou intensidade. Faltou intensidade ao Bahia. O Pulga dá uma dinâmica ao jogo muito grande. Isso, isso fez falta, né? Isso fez falta ali ao Bahia. Colocou o Cauli, colocou o Kaique, colocou o Azevedo, colocou alguns jogadores para dar uma dinâmica a mais. No início do segundo tempo, o Sport até começou criando ali, causando problemas pro Bahia. Sim, o Bahia foi melhor? Sim, foi melhor. Propôs mais. Mas é aquele melhor que tu percebia que estava faltando alguma coisa. É aquele melhor que estava faltando alguma coisa. Foi justo o empate? Cara, eu vou ser bem sincero. Se o jogo tivesse, o Bahia chutou 7, 8 vezes em direção ao gol, eu ia falar, pô, o Bahia chutou muito em direção ao gol. O goleiro do esporte trabalhou pra cacete. Pô, mas o Bahia chutou duas em direção ao gol. Então, cara, o esporte conseguiu, dentro ali de uma estratégia, anular alguns jogadores. E o Bahia, apesar de ter tido algum espaço, o esporte ter errado, mas o Bahia não foi eficiente. Você pega o jogo, tem mais pressão, tem mais chutes, chute de fora da área, mas tudo sem precisão, cara. Então, irmão, por mais que a torcida do Bahia fale, não, o Bahia merecia ter vencido. O Bahia merecia ter vencido se tivesse chutado a bola em direção ao gol. Chutar para fora, irmão, é só para dar volume. É para dizer, ó, nós tivemos um volume muito grande. Pô, legal. Mas no gol, quanto chutado? Duas. Então, irmão, pelo número de chutes em direção ao gol, o placar foi justo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.